família PPI. Que bom estar aqui novamente com vocês para mais uma edição do Jornal da PPI. Hoje, dia 27 de junho de 2025, a nossa última sexta-feira do mês, aqui dentro da temática, né, do Junho Violeta, e por isso a gente vai trazer também um pouquinho para vocês aí, ainda sobre o tema hoje, certo? Então vamos lá, começando por o nosso primeiro quadro da entrevista. Vocês viram, né, na nossa chamada, o tema de hoje é sobre a prevenção de quedas, especialmente, né, em pessoas idosas, como prevenir. A gente trata todo ano desse tema aqui no Jornal da PPI, porque é um dos indicadores que a Pastoral da Pessoa Idosa trabalha, né, junto no nosso guia do líder. E nada mais justo, né, que a gente tratar desse assunto por aqui, trazendo sempre um especialista para falar do assunto um pouquinho mais, para a gente conhecer cada vez mais, né, como prevenir as quedas em pessoas idosas. Vamos ver aqui se a doutora Caroline, que é fisioterapeuta, se ela conseguir uma boa conexão, a gente vai tentar aqui, e ela vai se apresentar melhor também. Então, vamos ver. Olá, Caroline, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Regina. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Ah, que bom. Eu acho que a conexão vai dar certinho, né, Caroline? Vai funcionar direito. Vamos testar. Sim, tá um pouco instável aqui. Eu peço desculpas já antecipadamente. Tá certo. E deixa a gente conhecer um pouquinho melhor, né? Você, né? Você atua também, né? Junto à Sociedade Brasileira de Gerontologia, Geriatria e Gerontologia, aliás, né? E também está à frente dessa campanha, né? Da prevenção de quedas. Então, explica um pouquinho para nós sobre o teu trabalho também, sobre essa frente, né? Que você está atuando aí, para que a gente entre, né, no nosso assunto aqui. Tá certo. Então, meu nome é Caroline, como a Regina apresentou, eu sou fisioterapeuta especialista em gerontologia, que é a área que atua no envelhecimento, e eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG. E nós, assim como outras instituições, esse mês estamos trabalhando, com o objetivo de disseminar ainda mais as informações relacionadas à prevenção de quedas. Além disso, eu faço parte também, da Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia, que é a Abrafige, e coordeno uma equipe de fisioterapeutas que fazem atendimento domiciliar focado, nas pessoas idosas. Então, minha vivência, minha experiência toda na área de gerontologia, eu espero contribuir aí com vocês. Ah, que maravilha. E a gente está vendo também aqui, né, tudo roxinho, lilás, né, do junho violeta, né, a gente fala lilás, mas é o junho violeta também, né, dentro da temática aí do junho, né, fazendo um destaque também para essa temática e do porquê que a gente traz essa cor, né, só fazendo aqui um parênteses para isso também, né, que também envolve, né, um direito aí da pessoa idosa, né, que é ter a proteção dos seus direitos, né. Mas vamos Sim, lá com certeza. para a nossa temática aqui de hoje, que é a prevenção de quedas, né? Então, para começar aqui do início, né? Como que surgiu esse dia, que foi, né, essa semana aqui, o Dia Mundial, né, de Prevenção de Quedas, né? Quem criou, que fomento que foi feito para a gente chegar ao ponto de ter uma data específica? Quer contar um pouco para nós? Isso, o dia é 24, né, que a gente comemora, entre aspas, porque é um dia específico, né, dentro do ano para a gente conscientizar ainda mais as pessoas sobre, os impactos de uma queda na vida de uma pessoa idosa. Esse Uhum. dia ele, está, né, aqui no Brasil desde 2008. A Mônica Perracini, que é uma fisioterapeuta também, especialista em gerontologia, foi a responsável por trazer essa campanha para o Brasil, junto com a Organização Mundial de Saúde e outras instituições envolvidas. Então, desde então, vários serviços, várias instituições de saúde se reúnem, com ações específicas durante esse mês ou durante essa semana, para promover ainda mais essa conscientização, que não é só para as pessoas idosas, é Uhum. principalmente para eles, mas para todos os envolvidos, né? Então, pessoas de diferentes serviços, instituições, para que cada um de nós sejamos
pagadores dessa informação. Ótimo. E a gente aqui da Pastoral da Pessoa Idosa, nós sempre comentamos com os nossos entrevistados aqui que vem trazer, né, a sua especialidade e comentar, que a Pastoral faz um grande trabalho de base, justamente porque nós estamos, através dos voluntários, são 20 mil voluntários em todo o Brasil, fazendo visita domiciliar a 100 mil pessoas idosas. Então, todos os meses nós estamos lá dentro da casa das pessoas idosas, fazendo o acompanhamento. E um dos indicadores é justamente a prevenção de quedas, né? Então, para nós, esse assunto é muito importante, além da gente poder fomentar ele junto à sociedade também, junto com outros setores, né? Para que. Porque, assim, o que dá de impacto na vida de uma pessoa idosa, uma queda, né? Principalmente se ocorrer fratura, é muito grande. Então, a gente precisa tratar realmente da prevenção, né? E o nosso tema, né, para entrar aqui na primeira pergunta, ele era justamente assim, né? Que é muito mais do que uma queda, né? É um sinal de alerta. Então, quais são esses sinais de alerta, né? O que a gente deve ficar atento, Caroline? Certo. Bom, a queda, ela deve ser um sinal de alerta sempre que acontecer, independente se ela teve uma consequência mais grave, como uma fratura, por exemplo, ou mesmo se foi a primeira queda que essa pessoa teve. Então, é importante a gente reforçar que não é porque eu sou idoso ou porque eu estou envelhecendo que é normal cair. Não é normal cair, né? A queda, ela pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, por conta de um acidente, tá? Mas quando essa queda se torna recorrente, ou seja, a pessoa apresenta quedas várias vezes dentro de um curto espaço de tempo, ou mesmo quando a gente for olhar, né, no último ano, isso deve ser um sinal de alerta de que alguma coisa está errada, né? Então a gente precisa investigar melhor quais são as possíveis causas que estão gerando essa queda, para que a gente tente minimizá-las, né? Então a gente tente intervir nos fatores de risco existentes para essa pessoa idosa cair. E acho que a gente vai falar um pouquinho desses fatores de risco mais para frente. Então, acho que dessa sua pergunta, o principal ponto deve ser um sinal de alerta, não é comum cair. Então, a gente tem que investigar como foi essa queda, qual foi o mecanismo dessa queda, teve alguns fatores ali envolvidos, como mudança de medicação, por exemplo, eh, teve alguma mudança no estado geral daquela pessoa idosa nos últimos dias, então ela está mais sonolenta, está se movimentando menos, está comendo menos. Então, às vezes, eh, pode ser o sinal de uma infecção, por exemplo. Então, a gente coloca aqui a queda, ela pode ser um evento sentinela, né? De que algo orgânico está acontecendo no organismo dessa pessoa idosa e que a gente tem que investigar, tá? Então, ela pode ser uma causa, como pode ser uma consequência. Uhum. E a gente estava lembrando também, né, antes de ir para esses principais fatores, que não necessariamente, né, tem que ir ao chão para ser considerado queda, né? Isso é bem importante, né, que fique de alerta, né? Porque não necessariamente é um tombo que caiu e se machucou, né? A queda é um pouco antes disso até mesmo. Exatamente. E acho que esse é um ponto importante para a gente falar, Regina, porque a queda, muitas vezes as pessoas só se atentam de que aquela queda foi importante, entre aspas, porque machucou, né? Então, às vezes, quando não machuca, a pessoa nem relata que caiu. Então, ela não fala para o seu familiar, não fala para a sua rede de apoio, não fala para um profissional de saúde, porque ela não deu importância para aquela queda, mas todas as quedas são importantes. E um ponto importante para destacarmos é que a queda é quando a gente muda de uma posição para outra de forma inesperada. Então, por exemplo, eu me programei para levantar da cadeira, porém eu caí sentado na cadeira sem eu planejar, isso também é considerado uma queda e deve ser um sinal de alerta. Então, isso que você falou, né? Não, a gente não tem que olhar para a queda só com desfechos muito negativos, né? Exatamente. E indo agora, né, para aquela questão lá dos principais fatores, né?
o que mais é diagnosticado, digamos assim, quais os principais fatores que levam à queda, né? O que mais causa, principalmente fraturas, né? Quedas mais graves, né, em pessoas idosas. Existe alguns elementos, algumas situações assim, poxa, a maioria está atribuído a isso, ou não necessariamente? Tem alguns fatores? Isso. A queda, ela é multifatorial. O que isso quer dizer? Que ela é causada por vários fatores. Dificilmente nós vamos conseguir intervir em todos os fatores de risco de uma queda. Então é importante destacar que não existe nenhuma pessoa que tenha risco zero de cair. Todas as pessoas têm risco para queda. Tem pessoas que têm um risco mais baixo, outros um risco moderado e outros com risco alto. Então, a gente precisa identificar, né, em que grau essa pessoa está exposta ao risco, e aí tentar mapear os fatores de riscos que estão envolvidos daquela pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, os riscos são individuais. Existem fatores gerais, né? Então, fatores que a gente fala que são fatores pessoais. Então, a idade, por exemplo, é um fator de risco que a gente não tem como modificar, né? Então, quanto mais idosa essa pessoa for, maior o risco dela cair, tá? Então, Uhum, idosos acima de 80 anos têm mais risco do que uma pessoa de 65 anos. Isso a gente não tem como modificar. Outros fatores, como, por exemplo, força muscular, equilíbrio, esses podem estar alterados com o processo do envelhecimento, mas são fatores que a gente consegue intervir, né? uhum, A partir de uma avaliação, de uma intervenção física. Um uhum, déficit visual, por exemplo, que é um dos nossos sistemas sensoriais, né? Que percebe o espaço e nos ajudam a manter o nosso equilíbrio. Algumas pessoas têm alterações da visão. Então, algumas dessas alterações elas podem ser corrigidas com um óculos, por exemplo. Então, é uhum, importante ter uma avaliação oftalmológica, por exemplo, uma vez por ano. Problemas de saúde, por exemplo, né? Pessoas com pressão alta, diabetes, artrose, que são né, as dores no joelho, no quadril, artrites. Isso são doenças que podem gerar uma queda e que, dependendo, né, se eu estou com uma medicação adequada, estou fazendo um acompanhamento clínico, esse pode estar controlado e minimizar o risco de eu cair. Tá? Então, uhum, esses são fatores que a gente fala intrínsecos, né, de cada pessoa. Existem os fatores extrínsecos, que são os mais conhecidos, que são os fatores ambientais, como tapete, iluminação, a questão de fios soltos pela casa, animais de estimação, por exemplo. Isso são fatores externos, né? Uma calçada irregular, um banheiro escorregadio, por exemplo, que não tenha barras. Então, são fatores de risco externos e que normalmente a gente consegue modificar com ajustes ambientais, tá? uhum, E aí existem também os fatores comportamentais, que é quando a pessoa tem conhecimento sobre os riscos, mas ainda assim se coloca em situação de risco, se expõe, né, àquela situação. Como, por exemplo, subir em um banquinho para trocar uma lâmpada, cortina, andar em casa de meias, né, sem antiderrapante, por exemplo, uhum. descer a escada sem segurar no corrimão. Então, são situações que qualquer pessoa, né, se coloca em risco, mas a pessoa idosa acaba tendo um risco maior de sofrer uma queda nessa situação. E aí Uhum. existem também os fatores socioambientais, né? Então, às vezes, aquele idoso está em uma situação mais vulnerável, em um ambiente que não facilita a mobilidade dele, tem uma questão nutricional importante, né? Não se alimenta por falta de condições. Esses são os fatores socioambientais também, socioeconômicos, que interferem e aumentam o risco dessa pessoa cair. Você falou de um bem importante aqui, né, que vai muito para além daquele cuidado que a gente pode dizer assim que você próprio pode minimizar, né, que é esse fator realmente da nutrição, né, o quanto é importante, né, veja quando ela vem antes, né, se configurando antes de acontecer uma queda, né, às vezes a pessoa está há 1 ano, 2 anos com uma alimentação muito precária,
e não só porque, né, tá difícil ali se alimentar, mas porque às vezes não tem acesso mesmo a uma alimentação de mais qualidade, né? Então, a gente volta a pensar que outros setores da sociedade, né, como que a gente pode acionar a rede de apoio mesmo para que essa pessoa consiga ter uma alimentação adequada, que não fique só no carboidrato, por exemplo, né, que são o mais básico ali do pão, enfim, mas que tenha uma alimentação mais saudável possível para que ela fique fortalecida, né? Com certeza é um dos fatores, tem até estudos sobre isso, né? Que as pessoas idosas caem muito por uma questão realmente de falta de nutriente no corpo, né? Além de todos esses Sim, que você sim. relatou, né? Então, esse é um dos graves, assim, eu diria, né, para o nosso Brasil tão desigual. Com certeza. E além disso, né, tem a questão, das proteínas, enfim, dos nutrientes mais adequados, mas tem a questão que às vezes ele cursa com uma hipoglicemia, porque ficou muito tempo em jejum, também isso gera uma queda. Ele pode evoluir com uma desidratação, né, também acaba aumentando o risco de queda. Então, de fato, como eu falei no início, a queda ela é multifatorial. E a gente não pode olhar só para os aspectos físicos, com certeza, porque senão a gente vai estar fechando os olhos para essas outras demandas que são tão importantes quanto. Uhum. E tem um outro item também, né, que claro, às vezes a pessoa precisa de auxílio, de incentivo, depende muito da dinâmica do seu cotidiano, que são as atividades físicas. Elas podem contribuir para a diminuição das quedas? Com certeza. A atividade física é um dos principais recursos quando a gente fala de reabilitação da massa e da força muscular, do equilíbrio corporal da pessoa idosa. Então, o que a gente tem de evidência na literatura, de fato, é o treino físico, né? O exercício físico. Os mais recomendados são os exercícios de fortalecimento muscular, né, que é a famosa musculação, o treino de equilíbrio, que é realizado sempre sob a supervisão de um profissional especializado, porque a gente vai trabalhar as estratégias de equilíbrio, as estratégias de proteção, avaliando todo esse equilíbrio corporal da pessoa idosa. Temos também o treino funcional, né, que é exercícios simples, como, por exemplo, sentar e levantar da cadeira, subir e descer os degraus, fazer uma caminhada, então esses devem ser incentivados também. Eh, o que temos de maior evidência é o tai chi, mas a gente sabe que é difícil, né, as pessoas terem acesso, às vezes, a esse tipo de recurso, mas muitas UBSs, elas oferecem, as práticas, chinesas, né, de atividade física, então fica aí como uma sugestão também. Mas o que eu gostaria de reforçar é que, assim, essas são as melhores evidências, mas é importante a gente considerar o que a pessoa idosa gosta, o que ela quer fazer, o que tem significado para ela. O importante é que ela se movimente. Se ela está em uma situação que ela não faz nada de atividade física, ela pode começar por algo que seja mais prazeroso, que faça sentido para ela, para depois ir aperfeiçoando esse treino. Isso, exatamente. Passou aqui duas perguntinhas que acho que daria para a gente fazer. Uma delas, se a gente conseguir resgatar, a pessoa coloca sobre a Cleusa Santos, ó, quando você vai levantar da cama e constantemente você cai, é normal, né? Eu acho que você comentou um pouquinho no começo, né, sobre tontura também. Então, respondendo aqui um pouquinho a Cleusa, né, sobre esse Cleusa, ato, muito obrigada. né, de levantar. Cleusa, muito obrigada pela sua pergunta. É importante a gente avaliar se essa cama às vezes está muito baixa e essa pessoa está com fraqueza muscular. Então, ela não consegue fazer essa passagem de sentado para de forma eficiente e por isso ela acaba caindo na cama. É um sinal de alerta, não é normal. A gente tem que só identificar se o ambiente também não está favorável, ou seja, a cama, por exemplo, está muito baixa e não facilita esse movimento de forma mais segura. Uhum, entendi. E uma outra também aqui da Maria José, aliás, Fernandes, ela coloca quais as consequências de um modo geral que as quedas trazem para as pessoas idosas, né? Também comentamos um pouquinho, mas acho que é bom reforçar esse ponto, né? Das consequências, já aconteceu, né? E agora, né? Certo. Maria José, muito obrigada. As consequências a gente pode dividir em consequências físicas, que são
às vezes, mais leves que uma fratura, todo mundo acaba focando na fratura, né, mas, escoriações, arranhões, contusões, tudo isso são consequências de uma queda, consequências físicas, né. Existem e aí a mais grave acaba sendo a fratura, independente de qual segmento for. Existem as consequências emocionais também, então o medo de cair, a preocupação em cair, muitas vezes faz com que aquele idoso se movimente menos ou deixe de fazer alguma atividade que ele fazia por essa insegurança, então acaba tendo um impacto emocional e social, porque ele acaba muitas vezes deixando de sair, né, então, de ir à igreja, de ir ao mercado, porque caiu nesse percurso. Então, esses são, consequências também que não devem, ser deixadas para trás, a gente tem que ficar Hum, atenta a isso. é. E aí também, tem a consequência quando bate a cabeça, né, um traumatismo craniano, esse também é muito importante, então qualquer queda que teve um impacto na cabeça, ela deve ser avaliada, porque nem sempre, naquele primeiro momento, o idoso cursa com alguma alteração importante, mas passou algumas semanas, alguns meses, ele pode evoluir com hematoma, né, que é um sangramento ali na cabeça em decorrência dessa queda prévia. E aí Uhum, ele tem uma alteração do seu estado geral e deve ser investigado e tratado, tá? uhum. A gente já tem mais uma perguntinha aqui, bem pertinente, muito boa, mas antes ainda das consequências, eu acho que vale a pena a gente falar da consequência econômica, né? E há um dado que a pastoral também traz, assim, no seguinte sentido. Às vezes, vamos considerar o cenário, né, que a pessoa idosa tem uma aposentadoria somente, né, não tem outra Uhum. fonte de renda. Então, se ela sofrer uma queda que vai precisar ficar acamada, às vezes por 30, 40 dias, vai impactar com certeza naquele recurso financeiro dela ou então do membro da família. Muitas vezes também o membro familiar vai ter que se ausentar do trabalho ou deixar de trabalhar, às vezes não só por 30 Cuidar. dias, por 6 meses, por um ano, para poder cuidar, porque a família não tem uma renda para poder proporcionar, né, um cuidador, e é caríssimo também, né? Então, assim, tem essa questão socioeconômica, né, que impacta muito, e bem como na rede do próprio SUS, né? O quanto que uma pessoa idosa que sofreu uma queda vai impactar também, é mais uso de leito hospitalar, mais vezes que vai voltar para as unidades de saúde, mais internamento, mais órteses, mais próteses, mais cirurgias, mais medicamentos. Então, uma queda, ela vai, né, causando uma série de consequências também socioeconômicas mesmo, tanto para a própria pessoa idosa, seus familiares, mas também, né, para a rede pública e de saúde, né? Então, a prevenção, como sempre, para todas as questões, é a melhor solução. Com certeza, é isso mesmo. Uhum. A pergunta que nós temos aqui da Maria Salles, ela diz, né, nós líderes, né, como eu expliquei, a gente faz a visita domiciliar constante para as pessoas idosas, né, como orientamos, né, o exercício adequado, né, porque a gente não pode intervir lá né, na própria pessoa idosa, mas a gente pode orientar. E você falava, por exemplo, um exercício simples de levantar e sentar da cadeira, mas provavelmente você tenha outras dicas aí para nos pra ajudar a fortalecer, né, na atividade física. Certo. Muito boa pergunta, obrigada, Maria. Sim, a gente deve incentivar o idoso sair do comportamento sedentário. O que isso significa? Ele deixar de ficar parado e se movimentar mais, né? Seja dentro de casa. Então, se aquele idoso fica muito tempo sentado, será que a gente consegue propor algumas metas com ele? Ó, o senhor vai levantar da cadeira e vai caminhar 1 minuto a cada 1 hora, né? Deixar um lembrete ali no relógio, o relógio desperta, hora de caminhar, hora de levantar, hora de ficar em pé. Então, são pequenas coisas que a gente pode incentivar as pessoas idosas que não fazem nenhuma atividade física a começar a se movimentar. Ah, Uhum, consegui colocar isso na rotina, então vou fazer, antes do senhor levantar e caminhar, o senhor vai levantar e sentar 5 vezes da cadeira, caminhar por 2 minutos, voltar a levantar e sentar 5 vezes e sentar e descansar, né? Então, uhum, colocar atividades simples que façam parte da rotina dele, que ele consiga realizar de forma segura, então acho que esse é um ponto importante, estimular desde que seja segura essa atividade, para que ele consiga começar a se exercitar no dia a dia. Então, se ele costuma caminhar 1 quarteirão, será que consegue dar 2 voltas no quarteirão? Então,
implementar mesmo dentro da rotina do dia a dia. Mas, se for possível, né, buscar ali naquele território que aquela pessoa idosa mora, uma atividade física, um exercício físico programado. Normalmente, as unidades básicas de saúde oferecem, né, esse serviço, atendimentos em grupo. Então, sempre que possível, também incentivar a prática desse exercício físico regular, tá? Outras coisas, vai pegar um ônibus, de vez de descer na frente de casa, desce um ponto antes, caminha um pouco mais, por exemplo, ao invés de usar elevador, usar escada, são coisas simples e que podem ser incluídas no dia a dia. Olha, dicas bem práticas, né, Caroline? Que bom, né? A gente vai assim aprendendo e lembrando, né, de coisas que às vezes a gente já ouviu algum dia, mas até esqueceu. E é tão bom essa conversa justamente para isso, né? Para a gente ativar aí o nosso próprio conhecimento, adquirir novos e assim indo já para o nosso finalmente aqui, né? Passa tão rápido o nosso tempo. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos os que estão nos ouvindo, né? Principalmente as lideranças voluntárias da PPI, as próprias pessoas idosas que estão nos escutando, e dizer assim que a gente agradece também muito, né, a entidade, né, a Sociedade Brasileira, né, de Gerontologia, Geriatria, por sempre indicar pessoas tão boas e qualificadas para, né, trazer aqui a conversa, né? E a gente aproveita também o espaço para deixar mais uma vez um abraço aí para o presidente da Sociedade Brasileira, né, o doutor Túlio, né, que já participou aqui do jornal, e assim também nos indica pessoas muito boas, então muito obrigada por isso. E quero assim finalizar aqui antes de você dar o seu recado final dizendo para o nosso pessoal também fazer, né, viver essa prática na reunião mensal que nós temos, participar de programas de rádio, de TV local, dizendo da prevenção de quedas, né? Então, o quanto mais a gente puder também falar para toda a sociedade sobre a prevenção de quedas, isso é muito importante, né? Então, quem quiser também fazer o contato com a Caroline, né? Chamar para uma falinha, né, Carolina? Eu sei que dentro das suas Sim. possibilidades, se você puder, né, já que você está também à frente aí da campanha, te chamar, né, para uma fala online, às vezes, né, tão prático. Então, fica essa dica para o nosso pessoal, mas vou deixar você se despedir então. Tá certo. Como a Regina falou, foi um prazer estar aqui com você compartilhando. Eu acho que quanto mais a gente tiver ações com esse enfoque, que a gente olhe a queda além do tapete, né? Além das coisas do ambiente, isso vai ser muito mais, vai chegar, né? De forma mais concreta para as pessoas idosas, porque às vezes o ambiente tem toda uma história daquela pessoa. E não é a gente sair tirando o tapete que vai reduzir 100% uma queda. Ele é só um dos fatores, né? Então, acho que a gente ter conhecimento sobre esses pontos que abordamos aqui e compartilhar com mais pessoas, a gente vai conseguir fazer um movimento muito maior. Eu fico muito agradecida e contem comigo, se precisarem, estou à disposição para poder falar, né, com a equipe de vocês, com os idosos de vocês, os líderes. E o que eu quero deixar de recado final que a queda não é normal, tá? Então, se você conhece uma pessoa que caiu ou tem caído com frequência, acenda o sinal de alerta e, junto com essa pessoa, tente investigar os motivos pelo qual ela está caindo e direcione ela para uma avaliação com um profissional especializado, se estivermos falando de pessoas idosas, né? Para um especialista aí de geriatria ou gerontologia, para que a gente possa auxiliar na condução dessa pessoa e diminuir desfechos negativos que a maioria dos nossos idosos não querem, que é ficar dependentes. Então, acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Carolina, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem, gente. Pessoal aqui agradecendo, né, as dicas da doutora Caroline. Que bom, né? Sempre essa interação com esses temas que são bem próprios, né, para a pastoral tratar.